Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 17 de janeiro, estamos na primeira semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós temos a cura de um leproso. É valioso que eu e você possamos compreender que, na época de Jesus, a doença, a lepra, hoje conhecida como hanseníase, ela tinha, claro, todas as consequências físicas de uma enfermidade. A pessoa, ela vai, de fato, apodrecendo em vida. Contudo, na época de Jesus, principalmente a lepra, como muitas das doenças, ela também tinha um sentido simbólico espiritual. O leproso era considerado como um impuro. Era uma pessoa que, talvez por consequências dos seus pecados, estava recebendo fisicamente, as manifestações do mal que cometeu ou que seus ancestrais, a sua descendência, havia cometido. Então, o leproso, primeiro, era uma pessoa que não poderia ser tocada de hipótese alguma. Era considerado um impuro. E até mesmo por causa das consequências da doença, porque a lepra é contagiosa, ele devia ser excluído do convívio social. Então, a maioria dos leprosos, ou eles viviam fora das cidades, à margem, e longe dos seus familiares, longe de um convívio com outras pessoas, não podia frequentar o templo, a sinagoga, não poderiam, porque por esse duplo sentido. Primeiro, por ser uma doença contagiosa, e segundo, porque se a pessoa era pecadora, um pecado público, era impuro, ela não poderia estar no meio de outras pessoas, porque havia essa realidade de quem tocasse, quem convivesse com o leproso, estaria também cometendo um pecado de impureza. E aqui, entendendo esse fato, nós vemos quão grande é a manifestação da misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Primeiro que o nosso Senhor, pela graça de manifestar a salvação, e Ele que concede o dom, a graça, é Ele que nos purifica, e isso aconteceu de um modo esplêndido e alto na cruz, porque ali Ele nos purificou com o seu sangue. Nós percebemos que aquele leproso, ele, num ato de fé, ele se acerca, ele não podia se aproximar de ninguém, mas ele vai ao encontro de Jesus como ele está. Ele vai ao encontro de Jesus com as suas impurezas. Ele vai ao encontro de Jesus com as suas feridas abertas. E aqui é o grande ensinamento para mim e para você nesse dia de hoje. Que nós possamos ir ao encontro do Senhor como estamos. Da forma que nos encontramos nesse dia. Que possamos
nos aproximar, nos acercar do Senhor de forma verdadeira, humilde, despojada, que possamos apresentar Ele a nossa verdade. E quando isso acontece, nós olhamos o que Jesus fez. Jesus é Deus. Ele podia curar aquele homem com um olhar, com uma palavra, mas Jesus, Ele vai e o toca. Ele toca, porque é Jesus que contamina aquele homem com a salvação, com a santidade. Por isso eu convido você nesse dia, tenhamos a coragem de ir ao encontro do Senhor e de verdade, com sinceridade, franqueza de coração, apresentamos o que nós somos e que nós não tenhamos medo do toque do Senhor. Que o Senhor nos toque com o seu perdão, nos toque com a sua misericórdia e salvação. E tudo novo se recria, somos regenerados, nascemos novamente das entranhas da misericórdia de Deus. De fato, isso acontece, querido, todas as vezes que nos aproximamos da confissão e fazemos uma confissão verdadeira e constrangedora, quando rasgamos o nosso coração na confissão. Ali diante do sacerdote, Deus nos toca com a sua misericórdia e nos cura, fazendo nova todas as coisas. Que o Senhor nos dê essa graça hoje, de renovarmos a nossa vida na sua misericórdia. Deus nos abençoe, nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.